Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje com o tema as eleições 2024, atuação do Ministério Público e orientações, tanto para candidatos quanto para eleitores. Convidamos para estar aqui a promotora de Justiça da Comarca de Manhuaçu, promotora eleitoral da 167ª Zona Eleitoral nas eleições de 2024, a doutora Jeanine Maele Mota Miranda. Doutora Jeanine, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manhuaçu FM. É um prazer e uma alegria estar com vocês aqui hoje. Primeiramente, é importante a gente já, de início, doutora, trazer as atribuições do Ministério Público. Então, o Ministério Público é um órgão imparcial que faz a fiscalização de todo o processo eleitoral. Ele é um fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele também pode ser autor de algumas ações que são impetradas para o regular andamento do processo eleitoral. Perfeito. E após vários anos atuando na comarca de Manhuaçu, qual a sua análise quanto à nossa comarca? A comarca de Manhuaçu, como você disse, ela pertence à zona eleitoral 167. E junto com ela tem outras cidades, né? São as cidades ao redor. E é uma eleição tranquila, relativamente tranquila. O volume de feitos é muito alto, mas a gente consegue ver com certa tranquilidade, porque também os operadores de direito atuam muito, né? A Polícia Militar, né? O Batalhão, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, de certa forma, atua muito preventivamente, o que faz com que a eleição seja mais tranquila. E até nos últimos tempos tem verificado essa mudança, né? Para melhor, não é? A visão da Justiça Eleitoral é sempre prevenir os ilícitos, né? Aqui em Manhuaçu a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com as polícias, detectar os ilícitos assim, mais frequentes, e no segundo momento a gente se reuniu com os partidos e conversou muito com eles, né? De certa forma houve uma adesão ampla dos partidos e principalmente nas cidades menores, onde tem muitos comícios, para agendar previamente, para separar um para cada dia. E isso está fazendo até o momento que a eleição seja mais tranquila, graças a Deus. Algumas pessoas, diante dessa mudança, né, até a própria legislação, e o comportamento também dos eleitores, candidatos, né, dizendo a eleição perdeu um pouco a graça, tal, mas a motivação pelo voto, pelo direito de ser representado, continua mesmo, né? Sim, a propaganda eleitoral ela é ampla, né? Desde que seja lícita e que atenda aos princípios ali eleitorais, né? Que no caso é convencer o eleitor que aquele candidato é melhor que o outro, né? E o eleitor tem o direito de saber as propostas, a vida dessa pessoa. Isso tem sido feito, né? A gente não pode confundir uma campanha eleitoral com festa, porque antes tinha muito showmício e etc, né? Era aquela movimentação, né? Isso, aglomeração, né? Isso se torna muito caro, né? E isso se torna também difícil, uma vez que nem a própria polícia ela dá conta de dar segurança para essas pessoas, né? Então, quando a gente fala em campanha, tem que ser uma campanha segura também. E por falar também em democracia, né? Nada mais democrático que o voto nas eleições. É importante a gente, dentro dessa atuação do Ministério Público, como órgão fiscalizador que atua para o correto andamento de todo o processo eleitoral, como é que é esse trabalho, doutora? A gente sabe que é um trabalho árduo, não é? O trabalho do Ministério Público é árduo desde o início do ano. Mas em julho, né, pré-candidatura e principalmente na parte do registro de candidatura é muito árduo. O Ministério Público, ele concentra uma análise ampla, porque todo o registro de candidato, que seria o RCAM, que chama, e também o registro dos partidos, né, ele precisa ser visto pelo Ministério Público, que vai analisar toda a documentação daquele candidato, vai analisar certidões que ele coloca dentro do RCAM dele, que é o registro de candidatura. Então, tudo que a lei exige tem que estar ali.
E aí o promotor ele vai analisar se aquela pessoa candidata, se ela é inelegível, ou seja, se ela possui algum impedimento para ser candidato. Por exemplo, o que pode impedir a pessoa de ser um candidato? Por exemplo, uma condenação criminal, né? Uma desaprovação de uma conta perante o Tribunal de Contas do Estado, né? Um ato de improbidade administrativa, onde a pessoa tenha sido condenada com trânsito julgado, ou que está condenada em segundo grau, seria uma ficha limpa. A justiça exige, né, que o candidato coloque ali várias certidões cíveis, criminais, dos vários tribunais. E também tem aqueles que são suspeitos, que às vezes vêm as denúncias durante aquele período que o candidato X, e cabe ao Ministério Público fazer uma impugnação. Então, aqui em Manhuaçu, nós tivemos, assim, num prazo de 3 dias, o Ministério Público analisou aproximadamente 680 registros. É muita coisa. Foi um trabalho sobre-humano, né, que contou com a ajuda dos estagiários, do oficial, mas foi necessário olhar cada um deles, e 80% tinha alguma insuficiência de documentos. Então nós demos, em 80% dos casos, parecer de indeferimento por falta de documento, que posteriormente, é claro, foi sanado. E volta de novo para o Ministério Público após essa juntada desse documento. Em 5% dos casos, fizemos a impugnação, pedindo o indeferimento do registro, obtivemos decisões favoráveis, e esses candidatos ficam sub júdice, né? Esses candidatos recorrem, eles têm o direito de recorrer, e no Tribunal Eleitoral isso vai ser analisado. Se na data da eleição ainda não foi analisado, esse candidato ele fica sub júdice e vai esperar para esses votos serem computados, né, no caso, para ele ou não. Isso vai depender do julgamento dos tribunais, porque aí tem o TRE e ainda o TSE. A decisão de primeiro grau ela é revista 2 vezes, no caso. Então, o trabalho foi um trabalho grande, e esses 680 retornam para o Ministério Público. Eu fiz um levantamento para trazer para você, que em 10 dias a gente manifestou em 1000 processos, 1000 procedimentos, né? Considerando que o promotor eleitoral, ele não pode sair da função que ele já tem, isso é cumulativo. Perfeito. Então, realmente, as suas atribuições normais, elas vão cumular com as eleitorais. Eu não saio da minha função para, né? Eu fui designada eleitoral em julho desse ano, em virtude do meu colega ter adoecido, né, que era o titular, e apesar de não era o meu propósito, não era o meu plano, né, assumi, graças a Deus, e nós fizemos, né, junto com a equipe do Ministério Público é muito boa, muito empenhada, se esforçou para nesse prazo a gente conseguir fazer toda essa análise. Perfeito. Analisando 680 nomes, né, 600 pré-candidatos, e ter 80% com alguma situação é um número assim grande também, né? Igual você disse, esse né? 80% seriam coisas assim banais. Não colocou uma folha de antecedentes criminais, não, né? Aí uma certidão do Tribunal Federal, e aí nesse caso sanada já foi deferido, né? Mas a análise tem que ser feita bem rígida mesmo. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Doutora Janine, promotora de justiça, promotora eleitoral da Comarca de Manhuaçu, é a nossa entrevistada hoje. Doutora, e quando comparado, por exemplo, com as eleições gerais, ou seja, aquela eleição para presidente, governador, senador, deputados, as eleições locais, elas exigem um pouco mais de atenção? Sim, esse processo de registro que eu narrei para você, de forma mais simples, ele é feito pelo Ministério Público em segunda instância, no caso dos deputados, governador, presidente. Então, ele diminui um pouco o nosso trabalho. A gente ficaria por fiscalizar a campanha no âmbito da nossa circunscrição, que é a 167, a campanha, a eleição, organizar, né? A Justiça vai organizar, o Ministério Público vai fiscalizar.
Mas o registro, ele corre todo em Belo Horizonte. Perfeito. Agora, dentro dessa busca pela lisura do pleito eleitoral, o Ministério Público atua como fiscal da lei, com atribuição para a propositura de todas as ações, como a senhora lembrou há pouco, né? E representações de cunho eleitoral, bem como criminal. E essa atuação também ela é quase que diuturna, né? O volume é grande, porque não só o Ministério Público, tá, gente? O partido eleitoral também tem a titularidade de fazer a representação, né? E o Ministério Público, ele age quando ele é acionado pela população. Ele pode ser acionado via ouvidoria, ele pode ser acionado pessoalmente como uma representação. E a gente também atua nas denúncias que são feitas pelo pardal eleitoral, que é da Justiça Eleitoral. Então, chegou lá, a juíza já manda para a gente analisar. Esse pardal é um sistema da Justiça Eleitoral. Em que a pessoa tem acesso online, né? E a ouvidoria é no Ministério Público. Então, essas notícias, eu falo notícia porque denúncia, para a gente que é técnico, a gente fala denúncia só quando faz a denúncia criminal, depois de uma investigação toda detalhada. É uma notícia. Então, eu falo que é notícia. Então, vamos supor, a pessoa vai na ouvidoria, faz uma notícia de uma irregularidade na campanha, né? Junta, faz o print lá da fotografia. É importante colocar provas, porque sem provas o Ministério Público é incapaz de fazer qualquer coisa, né? E essa notícia, ela vai tomar um nome de uma notícia de fato eleitoral. Na notícia, o Ministério Público vai fazer levantamentos. Ainda não é uma investigação. Ele vai fazer levantamentos, vai solicitar dados, se necessário, ele vai até o local verificar. No caso, por exemplo, da internet, que hoje a campanha é muito feita pela internet, sim, a minha oficial fez um curso, né, para captar essas informações. Então, chega uma notícia de um site que está praticando uma propaganda irregular pela internet, né? Então, ela vai lá, ela vai captar o código hash, que é a identidade daquela, ela vai, né, printar aquela informação, o vídeo ou a postagem, ela vai registrar o código hash e vai já informar o provedor pedindo que ele preserve aquela prova. No caso de crime, é necessário preservar. Então, já oficia o provedor e aí vai investigar. Aí vai, se for o caso, de ser um indício mesmo de, por exemplo, um crime ou um ilícito eleitoral, pode ser instaurado um procedimento preparatório eleitoral, que aí sim lá a gente vai investigar e ao final pode redundar ou numa representação formulada ao juiz ou no arquivamento. No caso de arquivamento, ele é submetido ao órgão superior, né? No caso, o procurador da República, que é o eleitoral responsável em Belo Horizonte, para ele analisar se aquilo que o promotor fez está correto, né? Porque a palavra final, nesse caso do arquivamento, é do Procurador Regional Eleitoral. Mas se o promotor vê que, com base naquela investigação, existiu a comprovação, ele entra com uma representação para que o juiz analise. E aí pode ser imposto, no caso, as sanções, né? Inclusive, o candidato pode perder o cargo depois, futuramente, se caso for julgado procedente uma investigação judicial eleitoral. No decorrer da campanha, cabe alguma punição, além de suspender aquela divulgação? Sim, multa, né? Liminares, por exemplo, de retirada imediata, né, da postagem. A multa para a pessoa que está fazendo aquela postagem, mas também para o provedor, né? Então, há uma série de regramentos para que seja uma campanha de uma forma lícita, né, equilibrada, né, com informações seguras para o eleitor. Perfeito. Doutora Janine, nosso tempo passou, nós teríamos outros questionamentos. E aproveitar a sua presença, já nessa reta final aí desse período da campanha, que já está encerrando praticamente, vem as eleições já no próximo domingo. E quais seriam as orientações finais da promotora, tanto para candidatos quanto para os eleitores? Então, né, a orientação que eu poderia dar é a orientação que
é uma coisa que eu acho que está inerente a nós todos. Nós somos todos iguais, né? Somos todos iguais perante a lei e perante Deus nós somos irmãos. Então eu vou falar a mesma coisa que eu falei na reunião com os partidos. Convivam bem entre si, tenham respeito. As cidades são pequenas, né? Nós somos de cidade pequena. Manhuaçu está maiorzinho, mas todo mundo se conhece. É interior ainda, né? É interior ainda. Nós estamos, às vezes, na mesma igreja, no mesmo clube social, na mesma festa. A eleição, ela passa e as pessoas ficam, permanecem. Então é importante o respeito, porque ainda vale a mesma regra, né? Faça o outro que você gostaria que fizesse a você. Então, ser leal, a gente precisa ser leal, a gente precisa pensar no outro, respeitar o outro, porque aí fica tudo bem. E o que é certo, todo mundo tem esse senso, né? Não precisa conhecer a lei, né? A pessoa tem o senso de justiça, o cidadão tem, a pessoa de bem tem, para saber. É a partir disso que a gente vai conseguir uma eleição tranquila, né? Uma eleição respeitosa, onde as pessoas possam exercer o direito delas. É um direito livre, é um direito inviolável, né? Ela tem o sigilo do direito dela e a gente precisa respeitar. Isso é que vai ser importante para todos nós no dia da eleição. A eleição ela é tão democrática, né, que todos são iguais, né? O voto, isso. Cada um tem o mesmo vale valor. Igual, né? Nós todos que estamos os atores dessa eleição, né? Candidatos, partidos, os candidatos estão pleiteando um cargo público, né? Que é nobre, né? Prefeito que vai administrar a cidade, vereador que vai legislar. É um cargo nobre. Então, começa na campanha a forma como ele vai tratar e os eleitores também, né? Conhecerem o projeto dele para que ele possa, então, realmente ganhar. E aquele que ganhar vai ficar feliz, o que perder vai aceitar, né? Porque é o jogo. Só tem uma cadeira, né? Só tem uma. Só tem uma. Na Câmara em Manhuaçu tem 17. E como diz o ditado, vença o melhor. E aí eu peço a Deus mesmo que a eleição seja muito tranquila. A eleição anterior municipal foi muito tranquila. Eu também estava na condição de promotora eleitoral, mas graças a Deus foi muito tranquila. E eu tenho certeza que essa também será, né? Valendo essa regra, né, Moreira? Faça ao outro o que você quer que faça a você, porque aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Doutora Janina, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Muito bem. No entrevistado do dia hoje, nós tivemos como tema eleições 2024, atuação do Ministério Público e orientações. Nossa entrevistada, a doutora Janine Maeli Mota Miranda, promotora eleitoral da 167ª Zona Eleitoral de Manhuaçu. Para você, ouvinte, para você, internauta, uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.